Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui no nosso primeiro podcast da Gênese. Estamos aqui com a doutora Gabriela, cardiologista que atende lá na clínica. E agora vamos falar um pouquinho, as dúvidas, ter um papo bem tranquilo, assim, é o primeiro de vários podcasts que a gente vai ter e a gente iniciou agora com a parte de cardiologia para a gente tirar as dúvidas. Então a doutora já atende lá, já tem um tempinho, né, doutora? Uhum. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho assim, mais assim, vamos começar com a parte da formação. Onde você formou? Tem quanto tempo que você está em cardiologia? Por que que você escolheu? Porque isso eu acho que é muito importante para saber por quê. Porque às vezes as pessoas fazem uma coisa que às vezes não gostam. Ou não, eu fiz porque é uma profissão que é rentável. Não, mas eu fiz porque realmente eu gosto de cardiologia. Conta um pouquinho. O nosso tempo não tá aquele tempo enorme, mas acho que é o ideal você contar um pouquinho da sua história e tal. Bom, primeiramente, obrigada, Désio, pelo convite. Bom, eu tive meu primeiro contato com a cardiologia durante a faculdade, no segundo ano Uhum. da faculdade. Na verdade, eu entrei na medicina querendo endócrino, porque eu já fazia acompanhamento endocrinológico aqui em Goiânia com a minha endócrino, e entrei na faculdade querendo endócrino, mas no segundo ano eu resolvi fazer cardiologia, tipo, foi quando eu tive meu primeiro contato, estudando ali fisiologia cardíaca, me apaixonei ali pela fisiologia cardíaca e naquele momento eu decidi fazer cardiologia. E desde então, durante a faculdade, meu estudo foi todo voltado mesmo para terminar a faculdade, me formar e fazer a residência de cardiologia depois. Já tem cerca de um ano e meio que eu me formei em cardiologia, né? Quando eu me formei na faculdade de medicina no interior de Presidente Prudente, em 2018, depois eu vim para Goiânia, fiz residência de clínica médica no Hospital Geral de Goiânia, aqui no HGG. Depois fiz residência de cardiologia no Hospital das Clínicas aqui da Universidade Federal de Goiás. E hoje atendo aí como cardiologista, né, lá na, Coisa na boa. clínica. Bom demais. Eu lembro até o dia que você chegou lá. Vamos começar. Falei, vamos começar, tem demanda, né? Assim, a gente já tem um Foi. cardiologista que atende já a clínica, mas tem espaço, porque tem muita demanda. A cidade sempre foi aquela coisa que as pessoas tinham aquele hábito de pegar e vir para Goiânia. Ah, tem tal Uhum, especialidade. Então, assim, a gente quebrou esse paradigma, não só de Silvânia, mas toda a região dos profissionais. Então, assim, é mais fácil o profissional ir para estar atendendo lá e a gente conseguir resolver isso com todos os uhum. os exames. Vamos falar um pouquinho da parte de cardiologia. Vamos começar, assim, acho que o básico, né? É aquela questão do check-up, que todo mundo fala. Geralmente as mulheres vão, os homens não vão, só vão na hora que tá. E assim, de quanto em quanto tempo que as pessoas devem fazer o check-up, de acordo com a idade. O que que eu, geralmente, eu sei que cada indivíduo tem uma realidade, um vai precisar de um outro exame Uhum. específico ou outro mais, mas no geral, assim, pegando numa média aí, qual que é o tempo que o paciente vai ao cardiologista e quais são os exames, geralmente os exames de rotina, o que que ele precisa estar olhando, o histórico familiar, então assim, tem muitos fatores aí que vai influenciar, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Não, com certeza. A questão do check-up depende realmente muito do paciente. Então, do histórico familiar, das doenças que ele possui na família. Então, aquela pessoa, né, aquele indivíduo que tem histórico de hipertensão arterial, a famosa pressão alta, né, na família, que tem histórico de infarto na família, colesterol alto, diabetes e várias outras doenças. Esses pacientes geralmente precisam fazer um check-up cardiológico mais cedo para fazer o quê? Tanto o rastreio de doenças, né, para investigar se ela tem alguma doença que não saiba e que precisa tratar o quanto antes para prevenir complicações futuras, como também para receber até mesmo orientação. Muitas vezes o paciente ele chega no consultório para mim, ele não tem nenhuma doença, não tem nada, mas ele quer fazer um check-up, porque ele quer cuidar da sua saúde, ele quer receber orientações, ele quer saber o que ele precisa fazer para ter uma vida com mais saúde, com mais qualidade de vida. Então, ele quer saber os alimentos que ele deve ou não comer, atividade física, o que é o mais ideal para o caso dele. Em relação ao check-up, então, depende do histórico familiar. Se tem histórico na família de qualquer doença cardiológica, precisa fazer um check-up o mais precoce possível. Naqueles pacientes que possuem algum sintoma, seja palpitação, dor no peito, tontura, pressão baixa ou pressão alta, também precisa fazer o check-up cardiológico, né? Fazer a avaliação cardiológica. E naqueles pacientes que não tem nada, não sentem É isso que eu ia nada, falar, da idade. isso, que não sentem nada, geralmente em torno de 40, 45 anos. Geralmente é Entendi. nessa faixa de idade. Tá, essa era a pergunta que eu ia fazer, porque às vezes o Uhum, cara não tem nada, não sente nada, mas ele não preocupa. Esses dias uhum. eu até vi acho que acho que é um ator, apresentador, que foi de descobrir Isso, uma doença na horta, né? Que uma fez uma doença na horta cirurgia. e ele só sentiu uma dorzinha do nada e foi Sim. fazer, fez um eco e falou, Uhum, cara, eu não sentia nada tal do tempo. E aí eu lembro que até ele falou que tinha um aniversário e tudo e ele não contou pra ninguém. Então, assim,
eu, assim, eu falo por mim, né? Assim, eu acho que o ideal é, geralmente, aí uma vez por ano, né, a gente se preocupar. Sim, não, E com certeza. a gente tem percebido também, assim, que hoje, eu não sei se é as alimentações e tal, que os jovens já estão começando a ter pressão alta. Sim. Você deve ver isso muito no Com consultório, né? certeza, todo dia. Não só a hipertensão, a pressão alta, mas infarto, doença isquêmica do coração, que, que causa, né, o infarto do Infarto. coração, hipertensão. Lembrando que a hipertensão é uma doença silenciosa, ou seja, os pacientes não costumam ter nenhum sintoma. Então, muitas vezes o paciente está há anos com hipertensão, com a pressão alta e não sentem nada. E quando vão descobrir, é quando já tem complicações. Já aquele paciente que infartou subitamente, aí, às vezes o paciente fala assim, nossa, mas ele infartou, ele não sentia nada. Mas muitas vezes ele já tinha uma hipertensão há muitos anos e não fez nenhum Essa pressão alta, check-up. assim, você falou que às vezes a pessoa tem pressão alta e não tem nenhum sintoma, mas Uhum. quais são os primeiros sintomas que quando a pessoa está com pressão alta? Não, geralmente os sintomas da hipertensão são causados pelas complicações dela. Então, por exemplo, se o paciente tem um infarto, vai sentir a dor no peito, mas é tudo consequência da hipertensão, porque a hipertensão em si, ela é uma doença silenciosa. Tipo, dor de cabeça está relacionado? Não, Não assim, não é? tem essa evidência de que que a hipertensão causa dor de cabeça. Se bem que, na prática, a gente vê muita associação. Sim. Mas a gente tem que lembrar também que a dor de cabeça aumenta a pressão. Assim como qualquer dor no corpo que você tenha, pode aumentar a sua pressão. Assim como o estresse também aumenta a pressão. Quadros infecciosos, febre, várias outras coisas, né, podem aumentar a pressão. Esses dias eu tava assim com a minha cabeça doendo direto, né? E aí esses dias eu saí pra pescar, tirei uma semana pra viajar. Rapaz, minha cabeça doeu nem um dia. Falei, cara, agora eu descobri o meu remédio, vou ficar só pescando à vontade. Então, como você tem muita pressão e às vezes o estresse, né? Que é um dos. O estresse, porque a liberação de cortisol, né, de substâncias que a gente fala adrenérgicas no nosso corpo, podem causar, sim, a hipertensão, né, a médio e longo prazo. Explica um pouquinho do cortisol. Então, o cortisol, assim como outros hormônios, estão em alta, né, já estão em alta há algum tempo, né, tem muitas falácias aí que a gente ouve por aí, mas enfim, de forma resumida, o cortisol é o famoso hormônio do estresse. Então, é aquele hormônio que é liberado em situações de estresse. Então, quando você está muito ansioso, nervoso, estressado, preocupado, ele aumenta. Por quê? Porque ele é um hormônio que o nosso corpo libera para te preparar para alguma situação de estresse. Então, se você está atrasado, precisa chegar em algum lugar, você está passando por algum problema, e o seu próprio corpo ele vai liberar aquele hormônio em uma alta concentração, e isso vai aumentar a concentração desse hormônio no seu organismo. E E ele esse, aumenta a pressão, pode esse aumentar a cortisol é um calma. exame que virou um exame de rotina já ou não? Não, não é um exame de rotina, ele tem indicação para ser feito. O ideal é que ele seja feito com indicação. Não é um exame de check-up, assim, Eu vejo, básico. o básico não, mas eu vejo Não, assim, por não. exemplo, nutrólogo. Não escapa um sem pedir cortisol, né? Não só isso, como tem vários outros exames, né, que É. geralmente entram na solicitação, né? Por exemplo, exame de sangue, aí entra lá, colesterol, Isso, o básico, né? básico. Hemograma, colesterol, perfil lipídico, né? O Uhum. lipidograma. Aí vem ureia, creatinina para avaliar a função renal, glicemia de jejum, hemoglobina glicada para avaliar pré-diabetes, diabetes, Diabetes. né? Explica um pouquinho do bom e do colesterol bom e do ruim, do HDL e DLL. Isso é uma pergunta assim para os leigos que existe Isso. muita, muita, muita. Ah, qual que é o bom, qual que é o ruim, vira uma confusão. Cara, olha o meu. Porque geralmente o paciente, o que ele faz? Ele só olha o valor de diferença. Uhum, Ele vai lá e olha, opa, é 45, meu tá 46, nossa senhora, meu uhum, tá 46. E ele não sabe, por exemplo, que o HDL é o bom colesterol, então quanto mais alto isso. ele tiver, vai estar melhor. Então, assim, explica um pouquinho pra gente disso aí, do bom e do colesterol bom e do colesterol ruim. Exatamente. O LDL é o colesterol, famoso colesterol ruim, Uhum. porque ele está associado com doenças cardiovasculares, como infarto, doença aterosclerótica, né? E o HDL é o colesterol bom. Então, qual que é o nosso objetivo? É sempre manter o LDL nos níveis adequados e o HDL alto. Então, o que a gente tem que lembrar, que os pacientes têm muita dúvida no consultório, é que tem muitos pacientes que têm o LDL discretamente elevado e não necessariamente precisam tomar medicação. Já outros pacientes de cara já precisam entrar com medicação. Porque não basta ter apenas colesterol alto para tomar a medicação. Sim. A gente precisa avaliar vários fatores. Então, a idade desse paciente, o histórico familiar. Então, não é porque o seu colesterol está um pouco alto que você vai tomar a medicação de cara. Então, muitas vezes, dependendo do paciente, dá para a gente tentar mudar o estilo de vida daquele paciente. Então, começar a fazer uma dieta, uma atividade física ali por 3 a 6 meses. E muitos desses E pacientes muda mesmo, revertem, reverte mesmo. melhoram, muito sim.
outros não. E a gente tem que lembrar que o fator genético, hereditário, familiar, pesa demais. Eu tenho pacientes no consultório que eles são atletas profissionais, eles fazem dieta 365 dias a semana, fazem atividade física quase todos os dias, praticamente todos os dias, e têm um colesterol altíssimo se não tomam remédio. E eles ficam contrariados no consultório, falam, doutora, mas por que eu preciso tomar essa medicação? É genético. Infeliz, porque o histórico familiar dele é muito forte. Então, a genética dele. Então, o pai já infartou com 45 anos, o irmão já tem 2 stents no coração. Então, o fator genético pesa muito nesses pacientes. Um dia eu vi uma entrevista do Drauzio Varela, né? Ele é maratonista, corre várias maratonas, correu as principais maratonas do mundo. E ele falando na questão da atividade física, essa questão aí da genética. Ele fala que cada pessoa tem que dar o seu melhor, você tem que fazer a sua parte. Exatamente. Agora, se essa genética vai te ajudar ou não, aí é um segundo fator. Mas o que mais importante é que você está fazendo atividade física, está alimentando bem e está seguindo o que é o passo a passo. Tipo, Exato. Deus, eu fiz a minha parte. Até quando que eu vou viver? Entendeu? Então, assim, cada um na Exatamente. questão genética. Agora, e nem porque você tem. Ah, não, meu avô viveu 90, eu sou desse. Meu avô 95, minha avó 93. Eu tenho uma avó já com 95, a outra avó parte de pai com Nossa. 95. E não quer dizer que eu vou viver 95 anos, né? Com os Exatamente. alimentos hoje que mais processados que a gente tem. Aí o Uhum. cara faz, não, mas eu fui criado na roça, comi banha. Ah, meu avô, a banha 90, morreu com 93. Nossa, eu ouço muito isso no consultório. Comeu banha a vida E tá inteira. ótimo, ele tá lá bem, tá vivo. Por que eu não Entendeu? posso comer também? Então, de banha e óleo, o que que você fala do gordura saturada? Sobre banha e óleo. O ideal, o indicado é usar o óleo de girassol, o óleo de cozinha mesmo, óleo de milho. Porque assim, se você. Existem várias diretrizes, várias. Se você avaliar da parte do pessoal da nutrição, eles vão ter as referências dele, a diretriz dele, a cardiologia tem as referências dele. Mas eu indico para os meus pacientes sempre o óleo de cozinha, o óleo de girassol, o óleo de milho, o óleo de cozinha mesmo. É claro que sem excessos, né? Sem exageros. Então, evitar qualquer tipo de alimento que tenha muita gordura saturada, como banha de porco, e industrializados, claro, né? Como bolacha recheada, batatas, enfim, todos os alimentos que a gente conhece como industrializados O mesmo. azeite, né, também, né? O azeite é muito importante, o azeite é um óleo muito saudável, né? Tem ômega 3, é rico em vários outras substâncias, né? Que aumentam o colesterol bom, inclusive, diminuem o colesterol ruim, ajudam, né? Então, o azeite é importante também na dieta. Doutor, quando a gente fala lá da persona, qual que é, assim, os principais pacientes, a persona sua, os principais pacientes que chegam no consultório hoje, O seu? perfil de pacientes que É, mais chegam procurando o é, cardiologista sim. é check-up, hipertensão arterial, pressão alta e risco cirúrgico. Eu acho que são os Os três, principais. aham. É claro que ali também a doença isquêmica, dor no peito, angina, Uhum. infarto também chega bastante. Mas de modo geral, eu acho que é isso. Quando a gente fala de medicamento, por exemplo, os pacientes utilizam medicamentos, às vezes, da rede pública e outros Uhum. medicamentos que são particulares, que é considerado tem uma qualidade melhor e tal. O que é o seu parecer em relação a isso? Ai, Pode, joga limpo, pode jogar limpo. não, assim, depende. Algumas classes de medicações, realmente tem algumas que são melhores aquelas compradas, aquelas. Não o genérico. Tanto é que tem para alguns pacientes, eu até prefiro que eles não comprem o genérico e sim O de marca. o de marca mesmo, né? Mas isso não invalida a eficácia das medicações genéricas de forma Não, eu alguma, entendo, perfeito. Meu entendeu? sogro é desse aí. Ele fala, não Não compra invalida. genérico. Então, assim, às vezes a indústria farmacêutica vai até me processar aqui, mas assim, eu acho que isso é muito individual, a opinião É de porque assim, profissionais e profissionais. E quais são os resultados? O pós. Então, assim, é quem vive a realidade ali. porque na prática a Na gente prática, vê justamente. algumas diferenças. Então, às vezes são diferenças sutis de um medicamento para outro, mas a gente vê uma melhor resposta Uhum. de umas medicações em relação a outras. Doutora, tem uma confusão também, porque os pacientes cada vez são mais conhecidos. Hoje, com a internet, os pacientes têm Aham. mais acesso, então a liberdade e eles Uhum. vão indo, né? Três exames que eu acho assim que são. Antigamente parece que a gente nem via falar tanto de eco, né? O eco meio que se popularizou, né? Uhum. Assim, porque o eco era um exame que era. Explica um pouquinho do eco pra gente, assim, bem assim, de forma.
sucinta, né? Uhum. E fala um pouquinho do mapa e do router. Como é que é o mapa? Aí eles confundem tudo, o mapa com o router, vira Aham. uma confusão. E os pacientes, antigamente, o médico falava, faz tal exame. Ele ia lá e fazia. E hoje não, hoje os pacientes são mais esclarecidos. Então, eles têm a Uhum. curiosidade de entender para que que serve aquele exame. Então, assim, fala um pouquinho disso pra gente dos exames. Lembrando que a gente faz esses exames lá na clínica, né? Tem Uhum. um teste de ergometria também, que eu acho que é Uhum. interessante fazer quando é necessário. No risco cirúrgico ou em tais casos que é necessário, né? O Uhum. teste de ergometria. Fala um pouquinho pra gente. Então, sobre o ecocardiograma, de uma forma simples, o ecocardiograma é um ultrassom do Só. coração. É um ultrassom do coração. É um exame importantíssimo para nossa avaliação, para avaliar, por exemplo, ele avalia várias coisas, né? Mas, por exemplo, o tamanho do coração. Então, como os pacientes conhecem, aquele coração grande, inchado, se o coração está fraco, se o coração está muito forte, tudo isso o ecocardiograma consegue avaliar. Ele avalia, então, a força do coração, como os pacientes conhecem, né? Avaliar as válvulas, naqueles pacientes que têm sopro cardíaco. Então, a gente pede um ecocardiograma para avaliar se tem problema de válvula, avalia os volumes do coração. Interrompendo, o que que é o sopro? O sopro é quando a gente ausculta no peito do paciente, no coração do paciente, literalmente um sopro mesmo. Uhum. Então, é uma alteração, um som produzido por uma alteração da passagem do fluxo do sangue pela válvula. Ou seja, quando a válvula está defeituosa, com algum problema, o sangue passa por dentro dela, mas de uma forma diferente, como não deveria. E isso gera um sopro, gera o som que a gente Um som ouve. diferente. Isso. Perfeito. Aí, nesse caso, geralmente o sopro é tratado com medicamento ou é cirúrgico? Depende. Depende do grau, depende do tipo do acometimento, depende dos sintomas do paciente. Mas tem Geralmente, paciente. quando é uma doença grave, um acometimento grave da válvula, aí geralmente a indicação pode ser cirúrgica, com cirurgia aberta, mas que a gente abre o peito do paciente, ou até mesmo por tratamento hemodinâmico, né? Por cateterismo. Então, dependendo do tipo do problema da válvula, né? Dá para fazer a dilatação, a abertura da válvula quando ela está muito fechada, quando ela começa a ter uma estenose muito grave. Dependendo do caso, dá para fazer até por cateterismo sem, como se diz, abrir o peito do paciente literalmente. E tem alguns pacientes que, por exemplo, em causa leve, que não faz nada, Muitos, tem muitos, muitos. muitos que têm acometimento leve, por exemplo, insuficiência mitral leve, estenose mitral leve, que são assintomáticos, ou seja, não tem nenhuma doença, vê o resultado do exame, vê o laudo, assusta, mas você vê um acometimento leve, paciente assintomático, muitas vezes a gente só faz o acompanhamento mesmo, semestral, anual desse Isso paciente. aí, o sopro já é um fator genético. Pode ser, pode ser. Mas pode não ser? Pode não ser. Pode ser causada por febre reumática, né? Ah, sim, Por sim. febre reumática na infância. Aí, por exemplo, esses pacientes mais jovens, de 30, 40 anos, que fazem cirurgia de troca de válvula, né? Como a gente teve um caso recente aí que estava nas mídias sociais de um Uhum. cantor, se eu não me engano, que teve que fazer a troca da válvula. Então, geralmente esses casos estão muito associados com febre A febre reumática reumática, né? na infância que não tratada. Então, aquela criança que tem muita infecção de garganta, amidalite, que muitas vezes trata da forma incorreta ou um tratamento incompleto, isso pode afetar a Pessoal, olha para válvula. vocês verem como que as coisas relacionam, né? Uma dor de dente, lá uma infecção de garganta vai dar um problema lá no coração, né, Pode doutora? dar, Então, pode dar. assim, a gente às vezes fala, nossa, mas isso não tem nada a ver, né? E relacionado. Parece que tem um tropismo pelo coração, não tem? Isso, exatamente. Não sei se é uma enzima, né? Não sei o que é, que tem um tropismo Isso, pelo coração que gera, né? exatamente. E, E não só febre reumática, por exemplo, infecção de garganta, até doenças dentárias, mesmo infecções, né? Já vi casos de um familiar de uma paciente minha que faleceu. O paciente tinha 32, 33 anos, faleceu por doença da válvula mesmo, mas porque ele formou um abscesso dentário e essa infecção não foi tratada corretamente e afetou a válvula. Ele teve várias complicações depois e veio a óbito. meu Então, Deus, isso é importante. A gente também cuidar da saúde dos nossos dentes também. isso, muito bom. Doutora, quais, assim, de consultório, assim, tem alguns casos, eu gosto muito de saber das histórias dos pacientes, né? Não precisa citar Uhum. nome. Claro. Deve ter alguns casos aí de paciente, por exemplo, o paciente estava bem, sentindo bem, mas na hora que fez tal exame, o cara estava com tanto por cento obstruído. Uhum. Então deve ter vários casos desses, Muitos, né? Que assim, olha, não, você muitos. está aqui
Como que você tá aqui desse jeito? Você tem que ir agora? Conta algum caso ou Muito, um outro aí sim. que você tem pra Lá em contar. Silvânia eu já passei por algumas situações assim, Ah, né? é? De pacientes desse perfil. Pacientes que não sentiam praticamente nada, sintomas discretos, mas que me chamaram muita atenção para doença isquêmica, né? Para obstrução das artérias do coração. Né? Então, causa sintomas como aquela dor no peito, em queimação, em aperto. A dor pode correr, né? Irradiar para o braço esquerdo, para o braço direito. Então, dor que corre também para a região cervical de pescoço, até dor na mandíbula, para dor nas costas, em queimação, aperto no peito, isso chama atenção sim para doença do coração, para infarto. E esses pacientes precisam procurar um cardiologista o mais rápido possível. Então, desses casos, tive um recente, inclusive, lá em Silvânia. O paciente, só que ele chegou com uma dor no peito de início há 3 dias atrás que nunca havia tido. E dor, queimação no peito, forte intensidade, ele já chegou Que no idade? consultório. Nossa, Mais ou menos. uns 60 no máximo, 60, 50, 60 anos. Ele já chegou no consultório infartando. Tanto é que a gente levou ele, né, para o hospital, pronto-socorro, internou. No outro dia, ele veio para Goiânia, fez cateterismo, colocou 2 stents e hoje está vivo, graças a Deus. Mas é muito comum esses pacientes que não sentem nada ou começaram a sentir sintomas há pouquíssimo tempo e quando você vê, tem doença grave do coração. Nós fugimos da conversa. O roteiro, notei aqui, o Entendeu? roteiro, o mapa, o teste de ergométrico, Aham. mas vamos. Fala um pouquinho do cateterismo que você começou a falar, do Uhum. cateterismo. Fala um pouquinho pra gente. Isso. O cateterismo é um procedimento, né, um exame que a gente faz para avaliar a circulação coronariana, ou seja, a circulação dos vasos do coração. Então, quando o paciente infarta, é porque alguma dessas artérias obstruiu, fechou. Ou ela obstruiu totalmente, está totalmente fechada por placa de colesterol, como a gente conhece, né? Ou então, total ou parcial. Então, isso causa dor no peito, né? Esse cateterismo nem sempre é stent. Aí quando. Exatamente, é isso que os pacientes confundem. O cateterismo é um exame. A angioplastia é o tratamento. Então, você pode fazer um cateterismo e não ter nada, não ter Porque o nada. paciente pensa assim, tem que fazer um cateterismo. Nossa senhora, tem que fazer um cateterismo. Ele já pensa que é Exatamente. é um exame. Isso. É um É o exame, ele é um exame. exame. É o exame. Agora, se você vai ou não precisar colocar um stent, por exemplo, aí isso daí já depende. Aí depende do resultado do seu cateterismo. Então, a angioplastia coronariana é a intervenção que a gente faz por meio do cateterismo. Então, a angioplastia é o quê? Você colocar aquela famosa Aquela molinha molinha. no coração. Para o quê? Para desentupir, literalmente, a artéria do coração. Que às vezes a artéria tá mais colabada ali, aí Ela coloca. tá, como se diz, entupida. Entupida, aham. Entupida mesmo, obstruída, fechada. Aham. Porque ali acumulou placa de colesterol ao longo dos anos. Em algum momento, aquela plaquinha ali se rompeu, tá muito friável, rompeu. E ali forma um trombo instantâneo. Aí o paciente tem um infarto, né? Tanto é que aquele infarto fulminante, por exemplo, que o paciente, como se diz, tem um infarto fulminante súbito e morre. É porque obstruiu Subitamente. É porque tudo. obstruiu, exatamente, porque obstruiu de uma vez e foi súbito. Aí quando faz o cateterismo, vai colocar essa molinha lá e vai fazer Isso. uma Aí vai abrir. abertura. Isso. Aí o fluxo de sangue volta a funcionar. Mas e Volta a essa irrigar. placa? Aí é com remédio para soltar essa placa. Exatamente. Naqueles casos que não tem indicação de colocar o stent, a gente trata só com medicação. Então, isso depende da gravidade, depende do grau de obstrução daquela artéria. Entendi. Geralmente o cateterismo, qual que é o processo? O paciente faz o cateterismo, depois ele vê se precisa colocar o stent ou já é na hora ali, Na hora, geralmente? geralmente, na hora ele Na mesmo hora já vai, faz tipo, o isso, já, o hemodinamicista, que é o cardiologista que que faz. fez, que é especialista nessa área, né? Ele já faz a avaliação dele lá na hora. Aí, muitas vezes eles até ligam pra gente, falam assim, olha, doutora, o seu paciente tá todo de obstrução, tá assim, 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 vou fazer uma angioplastia. Ou então lá mesmo ele já faz a angioplastia, já faz a intervenção, o tratamento. E aí eu percebo assim, nossa, parece que até eu tenho 5 stent. Aí o outro olha pro outro, não, eu tenho 6. Eu Aham. tenho 7. E aí, assim, não existe quantidade, né? E Não assim, existe um máximo, o máximo, o não, mínimo ali, assim, que você tem não. que colocar, e às Tem vezes o paciente paciente. que coloca um e é o suficiente, tem paciente que precisam de muitos stents, então nesses casos, nem coloca stent, parte logo para cirurgia cardíaca mesmo, que é abrir o peito e revascularizar, que a gente fala, né? Então, aquela ponte de safena, a famosa ponte de Então, aí safena, como que é isso? Eu sempre tive curiosidade e não sei isso. também. Quando o paciente tem muitas lesões espalhadas no coração, nas artérias do coração, só o stent não vai resolver. Ou seja, precisa de muito stent, não vai ser legal colocar muito stent. Então, faz a revascularização aberta, que a gente fala. Então, abre o peito do paciente para fazer pontes mesmo. Então, a gente pega a veia safena da perna, aí ali ele vai pegar fragmentos dela e vai ligar.
Então, ali, se a artéria tá entupida aqui no meio, ele faz uma ponte, aqui e aqui. Aí o sangue passa pela ponte de safena. Perfeito, perfeito. Esse paciente que colocou o stent, esse já é um caso que ele tem que voltar ao médico Pro resto da vida, a com cada o certeza. quê? Um ano? Não, no começo são mais frequentes. Então, no primeiro, um mês depois volta, 3 meses, 6 meses. Aí a gente vai E ajustando a meu sogro nunca medicação. voltou. Se ele Você precisa lembra de quando até voltar. tentou marcar, né? Verdade, é verdade. E ele não Gente, vou foi. contar isso aqui pra vocês. Meu sogro acho que é 4 ou 5 stents. Ele sentiu uma dorzinha e joga bola até hoje, todo lá. Tá jogando Nossa. bola ainda, né? E aí foi lá no médico, fez cateterismo, precisou colocar os 5 stents. Só colocou o stent. Nunca mais ele voltou. E ele foi Nossa. essa vez no médico porque as minhas insistiram. E esses dias agora a minha esposa tentou marcar com Aham. ela. Pai, não, a Gabriela quer te conhecer, dá um pulo aqui, porque se falasse que era consulta, ele não Vai lá iria. tomar um Ele café. arrumou um monte de desculpa e não foi no dia. Foi E mesmo, aí, verdade, ele não foi. e aí agora sim, você tá falando da importância, né, da Nossa, gente com certeza. Tem que de sempre é pro tá, resto da vida. de tá olhando. Porque assim, Adésio, os pacientes têm que entender que, por exemplo, a hipertensão, a doença isquêmica, né, do infarto, o paciente, eu sempre falo para os pacientes, ó, agora você casa com um cardiologista. Porque a doença, da mesma forma como o nosso corpo vai mudando ao longo dos anos, a doença também muda. Então, no caso da hipertensão, por exemplo, tem paciente que começa a hipertensão tomando um medicamento e ao longo do tempo precisa aumentar para dois, três, quatro, ou então precisa retirar. Então, assim, é muito importante ter esse acompanhamento com o cardiologista pro resto da vida. Assim, eu falo isso, eu tive essa prova em casa. Meu pai tá com 70 e falou, depois de certa idade tem que fazer colonoscopia. Ele já tinha feito há um certo tempo. Eu Uhum. falei, pai, mas você tá assim, não sinto nada. E aí fez lá na clínica a coluna, achou um tumorzinho lá. E aí, o cara falou, Dez, de forma, entre aspas, maligna, Suspeito mesmo. suspeito, fez a biópsia, daqui 6 meses tem que repetir. Mas esse caso dele, se deixa mais um ano, seria um caso 99% que seria um tumor maligno. Então, assim, eu tô correlacionando isso tanto para doença cardíaca ou para as Uhum. outras doenças, quando a gente fala de próstata, né, de câncer de mama, Uhum. e assim, nessas doenças. E às vezes, assim, o que que a gente percebe? As mulheres são mais preocupadas. Uhum. Até onde eu fui na rádio, a gente falou, não, hoje é novembro azul, vamos sortear aqui uns PSA para o pessoal fazer para os homens. Sabe quem que ligou? Só as mulheres. Dos 5 sorteados Bacana. foram 5 mulheres, nenhum homem ligou. Então o que que a gente percebe? Que os homens, as mulheres estão mais preocupadas. Então, assim, a Sim. mulher preocupa com ela e ainda preocupa com os homens. Então a gente Uhum. percebe que e o homem, geralmente a mulher é mais preocupada com o corpo, com atividade física. Tem homem que faz isso? Tem, mas Uhum. a grande maioria. Então o que que a gente percebe? Que eles vão deixando, e quando chega, e é aquilo que você já falou, tem coisa que já tá, que se os caras tivessem preocupado lá no início, tivesse tomado Exato. algumas medidas, né? E Com seriam, certeza. Fala um pouquinho do roteiro do mapa agora. Agora Tá. vai. Bom, o mapa é o exame que a gente usa para avaliar a pressão arterial do paciente, basicamente. Então, é o exame que o paciente fica 24 horas, coloca num dia e tira no outro. É aquele exame que os pacientes muitas vezes não gostam, porque gera um pouquinho de desconforto, porque fica apertando, comprimindo o braço nas 24 horas. Mas o que eu sempre explico para os pacientes, que é um exame que ajuda muito a gente, né, nosso cardiologista. Por quê? Ele vai aferir a pressão do paciente durante o dia, durante a noite, na hora que ele está trabalhando, na hora que ele está em casa relaxado. Então a gente consegue avaliar melhor a pressão. Porque se o paciente avalia só durante o dia, ok, ele está acordado. E na hora que ele dorme? Porque tem muitos pacientes que têm, por exemplo, a apneia do sono, então a pressão dele é normal durante o dia. Mas quando ele dorme, ele tem a apneia do sono e a apneia do sono aumenta a pressão. Tem aquele paciente que durante o dia a pressão é normal, mas à noite a pressão fica muito alta. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E tem aquele cara também, no dia a dia, no estresse, a pressão dele às vezes aumenta, e É, quando ele tá em casa ele tá exatamente. mais tranquilo, a pressão. Isso, E aí, exatamente. aí você vai saber como melhor tratar, né? Qual medicamento Exato. você vai utilizar. Exatamente. Por exemplo, se a mapa me mostra valores de pressão muito altos, eu já sei que eu preciso de um tratamento muito mais, como se diz, potente para aquele paciente, com medicações mais eficazes, né, com uma potência maior. Então, às vezes, a pressão ali do paciente não é tão elevada, não é tão alta, dá para a gente começar o tratamento com doses de medicação, de medicações mais baixas. Então, isso até ajuda até a gente a avaliar o perfil mesmo dessa hipertensão. Lembrando que a hipertensão arterial
É diferente de pressão alta, assim, né? Porque pressão alta todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Por exemplo, se você tá estressado, nervoso, tá fazendo atividade física, se você tá passando por algum problema, tá estressado no trabalho, se você medir, aferir a sua pressão naquele momento, a pressão vai estar alta. E isso não significa que você é hipertenso, né? Então isso é normal, porque a pressão, o aumento da pressão, muitas vezes é uma resposta fisiológica do nosso corpo. Mas a hipertensão arterial, a doença, ela é caracterizada quando a sua pressão está predominantemente elevada. Ou seja, na maior parte do dia, do seu dia ou da noite, sua pressão está alta. Então você está em casa, descansando, relaxado, assistindo televisão, sua pressão lá está 15/10. Isso não é normal, era para sua pressão estar normal. Você está relaxado, está tranquilo, e mesmo assim sua pressão está alta. Então, nesses casos, a gente caracteriza mesmo com a doença hipertensão. Tá, o paciente, aquele paciente que às vezes sente aquela taquicardia, né? Ah, nossa, meu coração disparou. Eu já senti Uhum, isso 3, 4, 5 vezes no dia. Esse paciente é de consultório. Geralmente essa sim. taquicardia está relacionada a alguma doença, assim, como que é? Sim, pode sim. Bom, ataque cardíaco, o aumento dos batimentos cardíacos, então muitas vezes o paciente tem aquela queixa, né? De que o coração tá acelerado, tá palpitando. Tem paciente que fala que vê a blusa, né? A blusa tremer, assim, literalmente mesmo. Tem paciente que sente o batimento aqui no pescoço, fala assim, doutora, parece que meu coração vai sair pela boca. Então, a gente sempre tem que investigar arritmias, né? Que são Exato. doenças, né, que causam o aceleramento do coração. E também tem aqueles pacientes que não têm nenhuma doença do coração, não tem arritmia, não tem nada, mas tem um transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, a ansiedade, as crises de ansiedade, elas simulam bastante algumas doenças cardíacas. Então, o paciente é um jovem, é saudável, tem crise de ansiedade, o coração acelera, começa a ter uma angústia, uma dor no peito, acha que está infartando, mas muitas vezes é só a crise de ansiedade mesmo. Mas para a gente bater o martelo e afirmar se é ou não, tem sempre que passar por uma avaliação cardiológica, com certeza. E nesses casos, o Holter entra nessa questão para poder avaliar. Porque, já no caso do Holter, eles nos ajudam a avaliar o ritmo cardíaco do coração. Ele seria um eletrocardiograma por 24 horas. Exatamente, porque o eletro é uma foto instantânea. Você está ali deitadinho, fez o eletro e naquele segundo bateu a foto. Aquilo ali é o seu eletro. O Holter não, é como se fosse realmente um eletro por 24 horas. Então ele vai avaliar os seus batimentos, se você faz arritmia durante o dia ou durante a noite, de madrugada, se a média da frequência cardíaca, porque lembrando que o normal dos batimentos cardíacos é de 50 a 100 batimentos por minuto. Então, quando o paciente fica com batimentos acima de 100 batimentos por minuto, tem crises, né, de batedeira, de palpitação, com frequências cardíacas muito altas, acima de 100, a gente investiga arritmia, mas pode ser também fisiológico. Isso quem vai mostrar pra gente é o Holter, que nos auxilia bastante, né? Um dos exames que nos auxilia E é muito. um exame com custo baixo, né? Não é um exame caro, Isso, fora do normal. isso. O Holter também é um exame muito tranquilo. O paciente Isso. coloca o aparelho, No né? peito, Coloca os 24 eletrodos no peito, horas. fica 24 horas também. E é um exame que nos ajuda muito também na avaliação. Tá. Aí, então já vamos aproveitar, deixa quando você fala que ele é o normal de 50 a 100. Uhum, Aí, e o paciente, aí quanto que entra o teste ergométrico? O cara, nossa, eu corro, meus batimentos vai a 160, vai a 150, né? Explica um uhum. pouquinho agora do teste ergométrico, como, aonde que entra nessa avaliação? Isso. O teste ergométrico é um exame muito bom para a gente avaliar vários parâmetros cardiológicos. Então, por exemplo, a gente consegue avaliar se a pressão do paciente aumenta demais quando ele está fazendo atividade física, ou se não aumenta como deveria aumentar. Ele consegue avaliar a frequência cardíaca, se o coração acelera, consegue avaliar se o exercício físico é gatilho para alguma arritmia. Então, eu tenho muitos pacientes no consultório que vão começar a fazer atividade física, vão para academia e começam a passar mal. Doutora, eu começo a fazer esteira, 5, 10 minutos depois, começa a me dar tontura, vertigem, dá vontade de desmaiar. Que é o ideal, E, né? O paciente ir para academia, fazer o check-up primeiro no cardiologista e exatamente. 99% não fazem nada. Sim, Vamos lá seria muito fazer. interessante que fizesse mesmo, né? Uhum. Porque tem pacientes que sentem sintomas, né, durante o esforço. Quando você vai avaliar, fazer o teste ergométrico, você tá lá, o paciente está lá na esteira correndo, a gente está no computador monitorizando, o paciente começa a fazer uma arritmia durante o esforço. Então, aquilo ali pode ser a causa dos sintomas dele durante o exercício. Aí a gente tem que entrar, né, fazer o tratamento Então, correto. qual que é o normal? Por exemplo, 50 a 100, o paciente em atividade física em O esforço normal ali, para ele. Então, a gente faz um cálculo assim, né? É um cálculo, tem outras fórmulas, mas o básico que a gente tem, que a gente pode fazer, que é mais fácil para mim, para poder explicar para os pacientes, é o quê? A sua frequência cardíaca máxima é 220 menos a sua idade. Então, se você tem lá 40 anos, 220 a menos minha tinha que ser 160, a máxima. isso, você tem, então, 42, mais ou menos. Menos 42. 220 vai dar. Nossa, estamos bom Então, de é quase matemática. Eu já fui 100. bom nisso, viu?
108. É, Eu sou muito 180, ruim de mais ou conta. menos. Por aí, 178. Isso, Até 178. isso. Mas isso não quer dizer que você deve fazer até essa frequência. Isso quer dizer apenas o quê? Tá te mostrando o quê? Que sua frequência cardíaca máxima é A essa. minha, quando eu tô correndo, que eu corro muito, 160, 165. Isso. Isso é bom, porque assim, isso mostra que você tem um condicionamento físico bom. Porque o paciente que tem um bom condicionamento físico, ele faz um esforço físico intenso e o coração dele não acelera tanto. É o caso do jogador de futebol, por exemplo. Eles têm uma frequência cardíaca basal, geralmente de 50. Tem jogador de futebol que tem frequência cardíaca de 48, e ele tá normal. Parado. Isso é o habitual dele. Por quê? Quando o coração tem um bom condicionamento, tem um bom preparo, o coração precisa trabalhar poucas vezes para ter o mesmo efeito, entendeu? Assim, no Entendi. nosso coração. Doutor, Porque é muito eficiente. e o marca-passo? O marca-passo, muito temido pelos pacientes também, mas é uma tecnologia que veio para agregar muito na cardiologia, né? Então é o dispositivo que a gente implanta, né? Por baixo da pele, do lado direito e do lado esquerdo, aqui na região, um pouquinho abaixo da clavícula, por aqui. Então, ele serve para ajudar a manter o ritmo cardíaco do coração. Então, por exemplo, aquele Essa é a paciente. bradicardia? Por exemplo, o paciente tem um bloqueio grave, um bloqueio total. O paciente infartou, e ali no infarto, como se diz, queimou ali as vias elétricas do coração. Então, o coração dele não consegue bater mais como antes, enfraqueceu, porque o coração não está batendo mais como deveria. Aí o marca-passo entra na história para quê? Para mandar o estímulo elétrico para o coração bater normalmente. Então, ele serve para. É como se fosse. É, é difícil explicar, mas é como se. É uma bateria. É uma bateria, É. literalmente. Eu até, assim, eu não sei Uma se isso é bateria. verdade. Um dia eu passei e falei, não, eu já morri umas 5 vezes. O cara falou assim, eu sinto a hora que ele... Que ele para. Que a hora... Existe isso? Ele usa o marca-passo? É. Quando isso acontece, tem que investigar se não tá tendo falha do marca-passo, falha de comando, eletrodo. Que geralmente é natural. Porque geralmente não costuma ter sintomas. O certo é que não sinta nada. Porque o paciente que tem um marca-passo, que tá adequado, que não tem nenhum problema, que tá bem controlado, né? Ele não vai sentir nada, ele vai ter uma vida normal. O paciente que tem Então, mas marca-passo. que ideia, né? De ter Não, desenvolvido isso. é Porque sensacional. salva vida E eu sou mesmo, suspeita né? pra falar, porque assim, eu amo minha especialidade na cardiologia e eu arrisco dizer que a cardiologia é uma das, se não for a mais, né, uma das especialidades clínicas que mais estudam hoje. Então, os cardiologistas estudam muito. A gente tem estudo pra tudo na cardiologia. Então, a gente estuda medicações, tratamentos. Então, e a gente vê na cardiologia a cada dia mais, né? Novas medicações, novos tratamentos, e isso ajuda muito na qualidade de vida do paciente. O marca-passo é uma dessas tecnologias que veio para agregar muito na sociedade. Ótimo, muito bom. Doutor, vamos falar um pouquinho de alimento? Por exemplo, tem alguns alimentos que, por exemplo, Coca-Cola, café, né? Alguns alimentos que influenciam direto. Então, tem pacientes realmente que precisam desse, tal alimento você tem que diminuir. Até Sim. que ponto esses alimentos influenciam na qualidade cardiológica dos pacientes? Isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, isso vale para todas as pessoas, independentemente se a sua saúde é boa ou não. Alimentos industrializados, quanto mais a gente puder evitar, melhor. Quanto mais nós pudermos, né, evitar. Então, bolacha recheada, salgadinho, industrializados, embutidos, enlatados, tudo que é em conserva. Quanto mais a gente puder evitar, melhor, porque esses alimentos são ricos, né, em conservantes, corantes, em sódio, né, que aumenta a pressão. Então, primeiro é tentar diminuir o máximo esses alimentos processados e ultraprocessados. Então, sempre preferir na alimentação alimentos o mais naturais possíveis, como frutas, verduras, legumes, alimentos que vêm direto da fazenda, né, que passam por menos processos, né, de conservação. Então, de modo geral, seria isso. Por exemplo, café? Então, o café tem uma quantidade, né, que a gente evita ultrapassar, né, seu nome, eu tenho até que confirmar depois. Depois você faz um corte nessa partezinha, tá? Eu não lembro agora se é 400. Mas vamos voltar. Café. Então, sobre o café, o ideal é que não seja consumido em excesso, né? Até porque tudo tem excesso. Ixi. Aí se você perdeu tudo, eu te mato. Perdi nada. Tá ligado aqui. Nossa, aproveitar pra beber água. Eu Não, tá empolgo, eu vou tranquilo, falando. Eu vou tentar falar mais devagar. Doutora, do café, fala pra gente um pouquinho entre esses alimentos. Do café do pré-treino também, parece que tem muitas pessoas que... Isso. Tem algumas pessoas que têm uma tolerância um pouco menor
para consumir substâncias cafeína. com cafeína, né? Termogênicos, estimulantes, né? E derivados. Então, o que que acontece? Esses pacientes, muitas vezes, eles queixam o quê? De batedeira, de palpitação, quando ingerem, quando abusam de cafeína, de bebida Energético, alcoólica, né? energético. E realmente, tem pacientes que têm uma sensibilidade muito alta para essas substâncias. Tem uns, inclusive, que desenvolvem, né, que desencadeiam até arritmias. Às vezes, a cafeína e o energético são gatilhos para aquela paciente que já tem uma predisposição até arritmia. Então, muitas vezes, ele tem uma arritmia que ele não sabe, e aí, quando ele faz um abuso, né, de cafeína, de café ou de energético, de álcool, ele pode ter ali alguma arritmia. Por exemplo, tem alguns casos, por exemplo, cara, não, o cara novo, jovem, tomou energético com uísque e o cara infartou e morreu. Tem casos. Silvânia mesmo teve, acho que uns 2 ou 3 casos. Na verdade, não é o alimento, o uísque e o energético. Na verdade, é isso que você está explicando, né? Isso, é porque muitas vezes aquela pessoa ela tem alguma doença cardíaca, alguma arritmia que não sabe, e aí em algum momento ela faz um uso, muitas vezes abusivo daquela substância, e ali é o gatilho mesmo para causar ali a arritmia, como se diz, a crise de arritmia e ter complicações como essas, E por tem que exemplo. ser. Isso. Nossa, e água. Então, assim, com certeza, o quadro desse paciente, por exemplo, que tomou lá, tomou a noite inteira, tomou energético, provavelmente o quadro dele já era um caso grave, né? Assim, o ideal seria que tivesse investigado, né? Com certeza. Mas, nossa senhora, tem muito caso de jovem. Tem. Silvânia teve vários. E assim, a gente tem que lembrar que não só o uso de álcool pode causar isso, como muitas vezes algumas pessoas associam o uso de álcool com drogas, por exemplo, drogas ilícitas, né? Que também podem causar infarto do coração, né? Como a gente sabe, por exemplo, da cocaína, que pode causar infarto do coração, principalmente em pacientes jovens. Uma vez eu nunca esqueço, a gente teve um caso. Um paciente, ele tinha 29 anos, ele já havia tido, né, 3 infartos. Mas ele era usuário de cocaína, assim, pesadamente. E ele já tinha insuficiência cardíaca, que é um enfraquecimento do coração. Então, o coração dele era de um senhor de 80 anos, um paciente jovem de 29 anos. Então, a gente também tem que lembrar, né, que o uso de drogas ilícitas também é perigoso, né, e pode causar doenças cardíacas também. Falando um pouco da saúde da mulher, que ponto que os hormônios, por exemplo, se essa alteração hormonal nas mulheres, igual menopausa ou às vezes a puberdade, que influencia na saúde do coração feminino? Certo. O que que acontece? Com a menopausa, há uma queda, né, do hormônio estrogênio no organismo da mulher. E esse hormônio, ele faz no nosso corpo uma proteção. Então, ele protege a mulher de desenvolver doenças cardiovasculares, como infarto, hipertensão arterial. Então, quando vem a menopausa, esse hormônio cai e aí aumenta o risco da mulher, após a menopausa, desenvolver infarto, hipertensão arterial. Aí a mulher começa a ter um aumento da circunferência, né, da gordura abdominal, né, que também é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Então, basicamente é isso. É porque na menopausa tem a queda do estrogênio e esse estrogênio fazia uma proteção da saúde do coração das mulheres. O que você pensa dessa questão da reposição hormonal? Da reposição hormonal, eu acho que ela deve ser feita quando indicada, quando houver indicação, né? E claro, indicação baseada, né? Na medicina baseada em evidências, né? Porque assim, achar, todo mundo pode achar. Eu posso achar, você pode achar, qualquer um pode achar. Mas muitas vezes o que a gente acha como médico não importa. Porque o que importa é o que está na literatura, muitas vezes, né? Então, assim, a gente tem que adequar, é claro, cada paciente é individual, é um ser individual, a gente tem que adequar a realidade de cada paciente, né? Mas ele tem que ter um tratamento baseado em medicina, em ciência, né? Pelo menos essa é a minha concepção de medicina. Porque se a gente for começar a fazer tudo que a gente acha que é, o que não é, que é certo, o que não é, assim, o céu é o limite. E muitas vezes a gente põe em risco a vida de pacientes por fazer coisas, protocolos, procedimentos que não têm indicação, não tem embasamento científico. Hoje tá muito, né, em uso, né? Assim, o uso de hormônios, né? E aí, às vezes, as pessoas... Eu penso igual você. Eu tô dando agora a minha opinião aqui. Às vezes, os Tá me colocando uma pacientes... saia justa aqui. Não, não. Não, o objetivo não é esse, não. Não, porque o que a gente percebe? Que às vezes as pessoas estão repondo hormônio, não repondo, estão acrescentando sem ter necessidade. Então, se o cara não tem necessidade, ou se a mulher ou o homem, mas por que é um corpo, como se diz, que é chipar lá, então ela com uma quantidade além de hormônio que ela... Isso aí atrapalha tudo, desregula tudo, isso é fato. A conta vai chegar, eu Sim. falo mesmo, não adianta. Agora, não, o cara tem uma deficiência tipo, igual você falou.
de uma progesterona, do estrógeno, que ela precisa repor para ela colocar nos níveis normais, que vai melhorar a saúde dela, eu concordo. Agora, tem uma galera aí que tá fazendo loucura aí, viu? E é muita, não é muita, a gente E o sabe disso. cardiologista, Então, essa é a pergunta. Falei isso aqui. O excesso de hormônio influencia em alguma alteração cardiológica, né, nesses pacientes? Você tem histórico disso? Por exemplo, uso de mulher que usou muito hormônio, ou homem também, o uso de testosterona, ou alguns outros hormônios em excesso que veio a trabalhar essa questão cardíaca? isso. Sim, sim, não, com certeza. A questão, assim, do uso de anabolizantes, quando o paciente faz uso de anabolizante, dependendo do paciente, da dose e tudo mais, né, do paciente, da dose que ele usa, do tratamento que ele está fazendo, da reposição hormonal, isso pode afetar a saúde do coração, com certeza. Então, primeiro, a gente tem que lembrar que o anabolizante, né, dependendo da dose que ele é usado, da situação, pode aumentar a pressão arterial, aumenta os níveis de colesterol. A gente tem que lembrar que o coração também é um músculo, né? Ele é um músculo. Então, da mesma forma que a gente tem musculatura periférica de membros, que a gente faz atividade física, com o uso de anabolizante, né, dependendo da dose, você vai aumentar também o coração. E isso é um aumento que é desproporcional. Assim, o coração não estava preparado para aquilo ali, e de repente, da noite para o dia, você coloca o seu coração para fazer uma hipertrofia, ou seja, ele aumenta de tamanho, aumenta o número de fibras, e ele não está preparado para aquilo. Aí ali começa a surgir arritmias, começa a ter doença aterosclerótica, que é depósito de placas de colesterol ali no coração, porque também tem um aumento do colesterol, né, com o uso de hormônios, e por aí vai. Então, E a gente percebe que alguns fisiculturistas a gente vê, e esses dias mesmo teve um cara aí que teve essa faleceu semana, essa teve. semana, né? Então, nem sempre aquele cara É, fortão, né, isso. quer dizer que a saúde dele, o coração dele tá 100%, né? Eu acho assim que tudo tem que ser bem avaliado, bem discutido com o seu médico, né? Tem que ser um médico de confiança, um médico que realmente se atente ao que é, ao, ao que deve ser feito para aquele paciente. Assim, sempre basear em ciência, em artigos científicos, nas diretrizes, porque a gente tem um respaldo muito grande em relação a isso. A gente sabe o que deve ser feito e o que não deve, né? Muitas vezes a gente está vendo muito mais o que não deve ser feito do que o que deveria ser feito. E o paciente, Infelizmente, também, quem paga o preço é o ele paciente. paga o preço, é. Com certeza, com E certeza. às vezes o médico até fala e o cara paga o preço. Se ele não consegue ir de forma legal, ele vai conseguir de forma legal e vai, como se diz, aumentar ali a dose ali, né? E aí, mais pra frente, e às vezes até de imediato, né? Igual você falou, a gente percebe que os problemas vêm. Então, às vezes o cara tá Sim. querendo ter uma solução imediata ali e vai um monte de problema, né? Isso é uma coisa que eu falo muito para os pacientes. Tudo que te dá um retorno muito rápido, que você acha, fala, nossa, que é bom demais para ser verdade, a gente tem que ter um pezinho atrás, né? Não que não exista, né, coisas assim, mas quando tem uma promessa muito rápida, um retorno muito rápido, não, faça isso que você vai ver, porque por exemplo, tratamento da obesidade. A gente sabe que a obesidade é uma doença que é multifatorial, né, que depende de alimentação, de exercício físico, hormonal, endocrinológico, emocional, psicológico. Então, assim, a gente não pode dizer que a obesidade é só você fazer dieta, emagrecer e tá Vou te tudo bem. colocar em Não é assim. outra saia, Gil. E o Ozempic? O que você me fala? Ozempic é uma medicação excelente quando bem utilizada e quando bem indicada. Ela veio mesmo para agregar muito na medicina, no tratamento de pacientes da obesidade, né? Pacientes também Você com... viu isso que saiu essa semana? Qual? Falando que 37% do que você perde de massa é de massa magra? Com o uso do Ozempic? Não cheguei a ver esse estudo ainda. Essa semana Não. saiu. Eu fiquei... Vou dar uma olhadinha Porque depois. 37% de massa magra é muita coisa, você tá louco. É muito. É muito. Eu fiquei assustado. Porque, nossa... Então quer dizer que você tá perdendo massa, aquele volume ali, 37%? Uhum. Né? Se realmente foi isso, é muito, né? Eu tenho que dar uma olhadinha nesse estudo, eu ainda não vi. Eu vi superficial. Mas uma coisa assim, que eu falo para os pacientes, né? Essa questão de emagrecimento, tudo não é da minha área, assim, né? Assim, eu lido também com pacientes, né? Mas o endocrinologista, o nutricionista, né? O psicólogo Sim, também, sim. eles agregam muito aí no Tem que tratamento de obesidade. trabalhar Trabalha sempre em conjunto, né? É multidisciplinar, como a gente fala.
Mas, por exemplo, o Ozempic é uma medicação excelente e ela é uma ferramenta que a gente usa para tratar a obesidade. Não é, mas a gente tem que lembrar, eu falo isso para os pacientes, que só a medicação não basta. Não, medicação nenhuma vai fazer um milagre. Pode até fazer no começo, pode ajudar, mas a longo prazo muitas coisas não se sustentam se o paciente também não fazer a sua parte de fazer dieta, de fazer atividade física, de melhorar o seu estilo de vida, parar de fumar, usar as medicações corretas. Então, o médico passou remédio para pressão, tem que tomar o remédio da pressão. Passou remédio para o colesterol, tem que tomar, porque tudo isso é um conjunto de fatores, né? Não é só o remédio, não é só dieta, não é só exercício. São todos juntos ali associados. Sim. Doutor, esse tá muito aí, né, falando muito desses cigarros Eletrônico. eletrônicos aí. Tem chegado jovem lá com alguma alteração assim, cardiológica, alguma coisa reclamando, como se fosse do cigarro normal? Alguma coisa nesse sentido ou não? Tipo de falta de ar, de você ter É, sintoma. Então, assim, na minha rotina, no não. meu consultório, não. Não. Não chega pacientes com complicações por uso do cigarro Aham. eletrônico. É claro que tem pacientes que fazem uso ainda, né, que fazem uso do cigarro. Eu, como médico, esclareço sobre os riscos, né, os malefícios do uso do cigarro eletrônico, assim como o cigarro comum e nem qualquer outra substância inalante que é prejudicial ao pulmão, à nossa saúde. Mas isso daí, com certeza, o pneumologista deve receber todos os dias no consultório. E a gente sabe que o cigarro eletrônico é prejudicial, sim, à saúde. Não adianta a pessoa falar, mas é porque tem... Porque, assim, o paciente sempre quer defender, que muitas vezes, não, mas é porque tem filtro, mas a substância tal ameniza os riscos. Não, gente, cigarro eletrônico é prejudicial, sim, à saúde, ponto, acabou. Isso não é eu que estou falando, não estou tirando da minha cabeça, são os estudos, são as diretrizes. Nós temos aí estudos o tempo todo falando e mostrando e comprovando que cigarro eletrônico faz mal sim à saúde, faz mal à saúde do pulmão, faz mal à saúde do coração, aumenta o risco de doenças cardiovasculares também, tanto o cigarro eletrônico assim como aquele cigarro normal que a gente já conhece. Então, sem dúvida, é fundamental que o paciente não faça uso, né, ou cesse o uso para aqueles pacientes que fazem Sim, uso. sim. Doutor, qual que é o ideal, assim, que os pacientes, assim, de atividade física? Que dizem, o ideal é fazer 5 vezes, 6 vezes na semana, depende da intensidade e tudo. Então, assim, o que que é o ideal? O que que a cardiologia fala em relação à frequência? Lógico, se a gente falou do alimento, e assim, mais assim, da frequência de atividade física dos pacientes. O que que a cardiologia fala isso? Então, da parte, né, cardiológica, o que a gente orienta, geralmente, fazer de 75 a 150 minutos por semana de atividade física intensa, como, por exemplo, a corrida, a natação, ou 150 a 300 minutos por semana de atividade física moderada, como uma caminhada, um tênis, né, uma aula de dança. Tem que lembrar, assim, que atividade física moderada é aquela atividade física que você se cansa, tudo, né, faz um esforço físico até relevante, mas não é tão intenso quanto a atividade física intensa, né? Como uma corrida, uma natação e outros esportes. Mas o ideal que a gente indica é mais ou menos aí esses valores. Mas na prática, o que eu oriento para o paciente? Fazer atividade física, se possível, todo dia ou quase todos os dias. Porque muitas vezes a gente fala para o paciente, olha, faça atividade física 7 vezes na semana. Se eu falo 7 vezes, ele vai fazer 3, 4, 5, 6, muitas vezes, né? Se eu falo para ele fazer 3, ele vai fazer uma vez na semana. Então eu já falo logo para o paciente, olha, faça todo dia, porque de fato, quanto mais atividade física o paciente puder agregar na sua rotina, nem que seja assim, subir escada, trocar o elevador pela escada, ir na padaria a pé. Tem muita gente que mora perto da padaria, fica 2 quadras e vai de carro. Então tentar trocar o carro pelo andar a pé, fazer mais atividade física ao longo do dia e, claro, tirar uma hora ali do seu dia para fazer exercício. Porque no consultório, uma das coisas que eu mais ouço também é Eu assim, ando o dia doutora, todo. eu ando o dia todo. Eu carrego o peso o dia todo no meu trabalho. Eu ando o dia todo no meu trabalho. E isso não é Tem o estudos que suficiente. comprovam isso. Tem estudos que comprovam Tem. que se você caminha no trabalho lá, quando você está com a cabeça, e quando você sai para caminhar, justamente você fazer atividade física, o rendimento é outro. Sim, é você tirar um período ali do seu dia para aquilo, para se dedicar àquilo, para você ter ali aquele seu momento para fazer atividade física. Por mais que a gente se mova, se movimente e tudo mais, é diferente quando você tira uma hora ali do seu dia para aquilo, para dedicar a você à sua saúde. Tá. É, quando a gente fala daquela questão da altura, do peso, né? Assim, relacionado ao IMC ali, o índice de massa Uhum. corporal, hoje ainda é muito levado nessa, né, a risca, assim, seu IMC tá baixo, tá alto, ou não, não, né? Não, não é assim não, né? A gente
Pode utilizar, sim, o IMC, ele é uma ferramenta muito utilizada pelos órgãos mundiais de saúde para poder fazer estudos também, isso ajuda muito, né? Mas na prática, a gente usa, mas nem tanto. Hoje em dia tem ferramentas muito melhores, né, para a gente avaliar composição corporal, né? Tem vários exames que a gente avalia. Então, mas o IMC, sim, como eu disse, também é uma ferramenta que a gente pode utilizar dependendo ali do contexto do paciente. Mas ajuda bastante. Ele é usado, por exemplo, para avaliar como critério, né? De doenças também, se o IMC está alto de obesidade, sobrepeso, obesidade. Paciente eutrófico, né, que tem um peso normal, ele também ajuda bastante. Acho que depois nós vamos fazer outro. Vamos marcar Combinado, outro, vamos sim. vamos falar, vamos combinar de fazer outro. Queria te agradecer, né? Tirar o tempinho, né? De estar vindo aqui, mas eu acho que vai ser legal. Deu um assunto bem legal, e aí a gente vai colocar esse podcast aí na íntegra para os pacientes que tiverem curiosidade, a gente vai colocando. Doutora, eu queria te agradecer mais uma vez, né? A presença de estar vindo aqui, falar pra gente um pouquinho de cardiologia. E até o próximo episódio do nosso podcast. Vamos ter outros mais pra frente. Um abraço. Obrigada, Dés, pelo convite. Até a próxima. Valeu.